Muitas pessoas ainda não sabem quais são as vantagens de investir no Tesouro Direto. Existem algumas que eu vou listar ao longo desse vídeo. Posso lhe garantir que você vai ficar muito mais tranquilo e confiante a partir de hoje para começar a investir no Tesouro Direto. Se você ainda não começou a investir, não tem uma carteira de investimento, o Tesouro Direto pode ser o seu pontapé inicial para a sua jornada de sucesso. Eu sou o Marcel Cecília e tenho certeza que em algum momento você já deve ter ouvido falar em jornada de sucesso de investimento, carteira de investimento de sucesso, investidor de sucesso. Isso está se tornando cada vez mais comum para os brasileiros. Mas ainda assim, nós investidores somos uma parcela muito pequena comparado à população nacional. Para vocês terem uma ideia, nós somos mais de 220 milhões de habitantes. Sabe qual a porcentagem desses habitantes são investidores de renda fixa e renda variável? De renda fixa, aproximadamente 5%. E de renda variável, pouco mais de 3%. Isso mesmo, ou seja, aproximadamente 11 milhões de investidores em renda fixa e 6 milhões em renda variável. Para comparar, nos Estados Unidos, mais de 65% da população são investidores. Pouquíssimos brasileiros sabem uma forma de investir seu dinheiro ou têm o conhecimento e informação correta para conseguir investir sem medo seu capital. É isso que eu quero te ajudar. Começando hoje a falar de um investimento que agrada muitos dos investidores, o Tesouro Direto. Mas antes de eu mostrar quais são as vantagens do Tesouro Direto, aproveite para se inscrever no canal. Dá um like nesse vídeo e compartilhem esse conteúdo com os seus amigos. Vocês me ajudam demais e o YouTube vai divulgar esse conteúdo para mais pessoas, ok? A minha vontade é ver vocês ricos. Então, quais são as vantagens do Tesouro Direto? A primeira delas é a taxa de administração. Comparado aos investimentos tradicionais, o Tesouro tem uma das menores taxas de administração. Outra vantagem é que você não tem nenhum tipo de fundo investindo junto com você, algum terceiro. Ou seja, existem fundos que investem no Tesouro Direto. Você inclusive pode investir nesses fundos. Mas se você souber como investir diretamente no Tesouro, você pula, deixa de lado esse terceiro, onde a sua rentabilidade vai ser maior, pois não tem nenhum intermediário ali junto com você. E isso, na linha do tempo, faz uma diferença gigantesca nos seus rendimentos a longo prazo. Lembra no vídeo passado que falamos a respeito dos 3 grupos de títulos públicos que você pode comprar no Tesouro Direto? Se você não lembra ou não assistiu o vídeo, vou deixar aqui em cima o link para vocês verem. Depois volta nesse vídeo. Então nós temos o Tesouro pré-fixado, o pós-fixado e o híbrido. Lembram? Guardem esses nomes. Na sequência, vamos falar um pouco mais sobre eles. Outra vantagem do Tesouro é a sua rentabilidade. Historicamente, é a maior que qualquer outra aplicação no Brasil. Vale lembrar que isso é estatística, ok? Não sou eu que estou falando, inventando, nada disso. Se você pesquisar, vai encontrar essas informações em sites especializados em investimentos. Agora, uma das maiores vantagens do Tesouro é a sua acessibilidade. Quando você abre uma conta em qualquer corretora de valor, você tem lá vários tipos de investimento em tesouros direto, com aplicações iniciais de 30, 50 reais, diferente de outras aplicações, por exemplo. Para vocês terem uma ideia, existem fundos para pessoas qualificadas
com aportes iniciais de R$ 100.000. Pessoas qualificadas são os investidores que têm um patrimônio igual ou superior a R$ 1 milhão investidos. Se compararmos o aporte inicial de um fundo para pessoa qualificada contra o aporte inicial do Tesouro Direto, é muito bom, porque R$ 30, R$ 50 qualquer pessoa pode investir. Outro ponto positivo, ainda na acessibilidade, para os investidores iniciantes que ainda não sabem como funciona o controle dos seus investimentos, qual o lucro que você obteve dentro de um determinado mês, qual a valorização dentro de um período, se teve alta, se teve baixa. O Tesouro tem essa grande sacada. É muito fácil você ter acesso a essas informações, a essas métricas mensais, que você pode acessar do seu celular, do seu computador. É muito simples, muito fácil o seu entendimento. Outro ponto positivo de acessibilidade é a liquidez. Tem modalidades do Tesouro que tem liquidez diária, onde você pode sacar aquele rendimento ou até mesmo o valor investido a qualquer momento. Mas cuidado, porque como qualquer outra aplicação, existem modalidades que, se você resgatar antes do prazo final, você paga por isso e pode pagar caro. Os impostos podem ser altos. Você pode perder um rendimento expressivo ao longo do tempo. E também, claro que essa modalidade de liquidez diária vai render menos se comparar com os títulos a longo prazo. 1 ano, 2 anos e assim por diante. Mas isso é para quem pode deixar o dinheiro lá, rendendo por esse período. Para que você possa investir de maneira segura, temos as seguintes opções de Tesouro Direto. Lembra que te pedi para guardar alguns nomes? Então vamos lá. Vamos começar pelo pré-fixado. Se você quer uma taxa de juros de 10% ao ano e hoje essa taxa está em 10%, você pode pré-fixar essa taxa, ou seja, você define seu investimento em uma rentabilidade de 10%. Você também pode investir de modo pós-fixado, caso não queira que essa taxa corra o risco de oscilar em um determinado período. Vamos supor que hoje você fez o seu investimento pré-fixando aquela taxa de juros de 10%. E no mês seguinte a taxa subiu para 15%. Como você pré-fixou em 10%, você perdeu a chance de ganhar 5% no próximo mês. Ou seja, para não correr o risco, você pode fixar o investimento em algo que renda 140% do CDI, por exemplo. Agora, se você quer ter um rendimento real todo ano, aquele que condiz com a realidade do nosso mercado, é só investir na modalidade híbrida ou o Tesouro IPCA+, Tesouro Inflação. Aqui fica a seu critério em qual investir, qual lhe agrada mais, qual você acredita ou confia mais. Mas como funciona pré-fixar ou pós-fixar ou o Tesouro IPCA, Marcelo? Calma, pessoal, já vamos chegar lá. Por que então pré-fixar o investimento? O que significa o Tesouro pré-fixado? Significa que você fez uma trava na sua taxa de juros até um determinado vencimento. É bem simples. Vamos imaginar que dentro da corretora que você vai operar seus investimentos, você encontra um tesouro pré-fixado com uma taxa de juros de 12% ao ano, até o final de 2023, ok? A sua referência de tempo é o final do ano de 2023. Isso significa que esse título vai lhe render 12% de juros ao ano até o final de 2023. Ou seja, pode acontecer o que for no mercado financeiro. Pode entrar uma crise, uma pandemia como aconteceu, que não vai te dar uma dor de barriga. Sua pressão não vai cair ou não vai subir. Nada disso. Você não terá nenhuma preocupação, porque você sabe qual será o seu rendimento. Eu acredito que a vantagem dessa aplicação
é exatamente essa ao prefixar a taxa desejada. Você consegue calcular o quanto será o seu rendimento até o final do prazo daquele investimento. Claro que se você puder esperar até o final desse prazo. Agora, esse tipo de situação é praticamente impossível se você fosse investir em renda variável, em ações. Ao comprar uma ação, você não consegue calcular qual será o exato rendimento que você terá daqui 10, 20, 30 anos, por exemplo. Seguindo, nós temos o Tesouro Selic, pós-fixado, que é um dos mais conhecidos. Se você não conhece, vai ouvir falar muito dele. A taxa Selic, para quem não sabe, é a taxa básica de juros da economia nacional. Hoje, essa taxa é de 5,25% ao ano, ou seja, o Tesouro Selic vai render 100% da Selic. Se essa taxa é de 5,25 ao ano, ele vai render 5,25. A grande vantagem de investir nesse Tesouro Selic é: o resgate pode ser diariamente e ele continua a ser um título bem conservador. Seu rendimento sempre será positivo, porque a taxa continua sendo positiva. E o Tesouro Selic também é o título com maior liquidez no mercado. E por último, temos o Tesouro IPCA, o híbrido, com juros ou sem juros. Ele tem o rendimento com base na inflação e te paga uma taxa bônus no final do prazo. Mas o que isso significa, Marcelo? Vamos supor que você investiu R$ 10.000 no Tesouro IPCA mais 6% com vencimento para o final do ano de 2023. E a inflação nesse momento está em 7%. Ou seja, esses 10 mil que você investiu vão ser reajustados pela inflação automaticamente. Ao invés de 10 mil, você passa a ter R$ 10.700 e sobre esse valor você ainda terá 6% de juros. A vantagem desse título é que o seu rendimento é real. Como assim? Se esse título é reajustado pela inflação mais um determinado juros, você não precisa descontar o valor da inflação, como na maioria dos outros investimentos. Se nos basearmos em uma renda variável, por exemplo, vamos supor que você investiu em uma determinada ação. E no final do prazo que você determinou, por que você determinou? Porque você pode carregá-la com você para o resto da sua vida. Não existe um prazo de vencimento. Então, sobre essa ação e esse prazo, você obteve um rendimento de 14% ao ano. Vai pensar: nossa, show de bola, mais de 1% ao mês. Errado. Você esqueceu de descontar a inflação. Na verdade, você teve um rendimento real de 7%, ou seja, 0,58% ao mês. Perceberam a diferença? Então você sempre terá um rendimento positivo sobre a inflação no Tesouro IPCA. Ok, mas então qual é a diferença de ser com juros ou sem juros? A diferença é: com juros, você vai receber aqueles 6% de juros de taxa bônus, direto na sua conta, onde você pode resgatar se quiser ou reinvestir. Lembra daquela ideia que já falamos em vídeos passados? Os juros compostos. E na modalidade sem juros, vai acumulando esses 6% dentro do próprio título, ao longo do tempo de investimento. E você vai resgatar tudo lá no final do prazo. Vocês podem pensar: poxa vida, agora fiquei com dúvida. Qual é melhor? Qual é pior? Depende da sua necessidade. Se você quiser fazer resgates antes do término do prazo, por qualquer eventualidade, por uma emergência, para você é melhor o com juros. Agora, se você puder esperar até o prazo final, se não precisar utilizar esse dinheiro, o melhor é sem juros. Vai da sua escolha. Beleza, nem tudo são mar de rosas. Tudo que movimentamos no mercado brasileiro, temos os famosos impostos. Então, quais são os impostos do Tesouro Direto? O principal e mais conhecido é o IR, Imposto de Renda. A tributação é feita da seguinte forma:
Imagine o seguinte, você fez uma aplicação hoje. De hoje ou de 0 a 6 meses, você paga 22,5% sobre o seu lucro. Lembrando, se você resgatar esse lucro. De 0 a 6 meses a 12 meses, 20%. De 12 meses a 24 meses, 17,5%. E acima de 24 meses, 15%. Ou seja, quanto mais você puder esperar, menor será o imposto que você vai pagar sobre seus lucros. Mas então, nós temos só o imposto de renda como imposto? Na verdade, não. Também temos o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. É um imposto que o governo utiliza para incentivar o mercado financeiro. Mas de que maneira? Como o IOF funciona? Ele será cobrado somente dentro dos primeiros 29 dias sobre seu investimento no Tesouro. Ou seja, se você fizer um investimento hoje e daqui 5 dias você precisar resgatar esse capital, será cobrado o IOF de 83% sobre seu lucro. Vamos supor que dentro desses 5 dias você obteve um lucro de R$ 500 nesse investimento. Será cobrado 83% sobre os R$ 500, ou seja, R$ 415 de IOF. Só que tem um detalhe, esse percentual ele vai caindo dentro do primeiro mês, até zerar do dia 30 em diante. Abaixo na descrição eu vou deixar uma tabela quantificando o IOF dentro do mês. Então, na verdade, o IOF serve exatamente para que você não fique fazendo operações o tempo todo dentro de um mês, ok? Pessoal, na verdade, existem outros tipos de modalidades de tesouro direto e outras formas de investir. Mas essas que mencionei são as mais comuns e as mais fáceis de entender nesse momento. Como a minha vontade é que você não fique travado, com dúvida ou com medo de investir nessa renda, eu trouxe aquilo que eu achei que seria relevante para você conseguir iniciar a sua carteira por conta própria, sem precisar de ajuda de ninguém para fazer isso. E o último ponto importante, como não poderia faltar em um investimento, é o risco. Lembra o que falei no vídeo passado? Aqui em cima está o link. Até a poupança é um investimento de risco. E o tesouro também é. Com riscos baixos, é claro, mas tem os seus riscos. Um deles é exatamente o que falamos agora há pouco. Se você pós-fixar ou pré-fixar, lembram? Se você pré-fixar a taxa de 10% e ela subir para 15%, você deixou de ganhar 5% de juros. Agora, se você pós-fixar, a taxa também pode oscilar de maneira que não vai ser interessante para você. E com medo, você pode vender esse título antes do prazo final, podendo perder um valor bem considerável. Mas então, como eu vou saber qual é o momento certo de investir? Infelizmente, essa é uma resposta difícil, porque depende de cada pessoa. Às vezes, para mim, nesse momento não será possível investir, por vários fatores. Mas para você pode ser, porque você conseguiu fazer um pé de meia. Você conseguiu guardar um valor para aproveitar uma oportunidade. Ou seja, você precisa entender um pouco como funciona o mercado financeiro, ter uma certa experiência. Agora, se eu fosse investir para não errar, como se fosse meu primeiro investimento, vamos supor que estou começando hoje a minha carteira. Não tenho muita experiência. Eu tentaria investir em algo que fosse mais concreto com a minha realidade, algo de menor risco, em algo mais conservador, ok? Lembram que eu já disse isso em outros vídeos? Por isso que o gerente do seu banco nunca vai te oferecer uma opção de investimentos como Tesouro Direto. Porque o que ele mais quer é que você continue deixando o seu dinheiro na poupança, rendendo quase zero, para que o banco utilize esse dinheiro para dar crédito a outras pessoas, a juros altíssimos. Portanto, depois desse conteúdo,
Depois de esclarecer algumas dúvidas que vocês poderiam ter, eu tenho certeza que começar a investir no Tesouro Direto virou realidade para muitas pessoas. E se eu conseguir te ajudar a tomar uma decisão mais fácil, mais confiante, isso já me deixa muito feliz. Caso tenham ficado com alguma dúvida, sugestão sobre algum tema que não foi abordado hoje, e até mesmo críticas, podem deixar aí nos comentários. Eu sempre vou tentar te ajudar da melhor maneira possível. Espero que tenham gostado desse conteúdo. Obrigado mais uma vez pela presença de cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!